A gente vai falar hoje sobre o transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Quais são os sintomas que o adulto tem, que a infância tem? Quais a diferença entre os adultos e as crianças? Há diferença? Não há diferenças? Na infância tudo é muito diferente. Quando a gente consegue atender pacientes que são da infância e adolescência, quando a gente atende os pacientes adultos, é bem mais tranquilo, é bem mais fácil, tá bom? Então, a gente vai iniciar a live hoje falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo e vamos retornar à live anterior em alguns aspectos para falar sobre as definições. Mas vamos iniciar desde o começo. Por que é tão importante falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo? Então, o transtorno obsessivo compulsivo é uma doença crônica, é um transtorno crônico, muito incapacitante. E o que isso significa? O que significa ser incapacitante? Significa que esse indivíduo ele tem um prejuízo na parte de vida laboral, e não só laboral, esse indivíduo ele vai se casar menos, ele vai se relacionar menos, ele vai ter muita dificuldade em ter relacionamentos. E não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos sociais. O transtorno obsessivo compulsivo causa um prejuízo significativo nesse indivíduo, por isso que ele é tão limitante. E uma das coisas muito importantes que a gente tem que ter em mente é que a maioria dos indivíduos que têm o transtorno obsessivo compulsivo, em 50% dos casos, o transtorno iniciou na infância e na adolescência. Então esse indivíduo muitas vezes já tinha os sintomas e não sabia que tinha esses sintomas. E aí, ao longo da vida, ele vai tendo cada vez mais prejuízos, tanto na sua vida social quanto na sua vida laboral. Então vamos começar por aí. Esse indivíduo terá um prejuízo muito significativo, tá? Uma das coisas que é muito importante a gente falar sobre o toque é sobre a etiologia, tá? Então a gente sabe que o toque ele tem uma etiologia heterogênea. O que isso significa? A gente acredita que são múltiplos genes que fazem esse indivíduo ter uma alteração comportamental e não só uma alteração genética, tem a questão ambiental que esse indivíduo vive também, que contribui para que ele desenvolva o transtorno. Acredita-se atualmente que 1,5% da população mundial tenha o toque. E o nível que começa o toque, qual que é a idade mais precoce que acontece o toque, quanto mais precoce, pior o prognóstico. Então, as crianças de 5 a 7 anos já podem desenvolver toque, mas a chance disso acontecer nessa fase da vida é pequena, de 0,026% dos casos acontece nessa faixa etária. A faixa mais acometida, quando a gente está falando da infância e adolescência, acontece entre 13 e 15 anos, que essa taxa sobe de 0,026 para 0,63, tá? Chegando até na idade adulta a 1,5% da população tendo o transtorno obsessivo compulsivo. Quando a gente fala do toque na infância, um dos dados principais é sobre o acometimento. Em quem que comete mais? Quem são os indivíduos mais acometidos? São os meninos? São as meninas? As meninas, elas tendem a ter um acometimento mais tardio. Quando a gente está falando do toque de origem precoce, a gente está referindo mais aos meninos. Os meninos na psiquiatria infantil sempre serão muito mais acometidos. A maioria dos transtornos que são desenvolvidos na infância acontecem mais nos meninos. E os meninos, eles não só são mais acometidos de uma maneira precoce, como eles têm mais comorbidades, principalmente por ter desenvolvido numa fase muito precoce de vida. Então os meninos, eles são acometidos de uma maneira muito mais precoce e, além disso, quando eles são acometidos, eles tendem a ter mais comorbidade do que as meninas. E é engraçado que os meninos, eles têm um acometimento mais precoce, mas conforme as meninas vão entrando
na fase da adolescência, elas tendem a aumentar a sua prevalência do transtorno e quando ele chega numa vida adulta, a prevalência fica maior nas meninas do que nos meninos. Então, lembrando, o acometimento mais precoce é nos meninos, consequentemente, eles têm mais comorbidades. Todavia, conforme vai evoluindo e amadurecendo, as meninas tendem a aumentar a sua prevalência, principalmente quando chega na idade adulta. Então, acontece uma diferença entre os dois. Mas e aí? Vamos falar mais uma vez. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Como falado numa das últimas lives que eu fiz sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que eu contava um pouquinho da história do transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno obsessivo compulsivo é o indivíduo ter não só obsessões, como compulsões, de uma maneira que traga um prejuízo muito significativo para esse indivíduo. Ele chega a tal ponto que ele tem um prejuízo na sua vida, não só social, como laboral. Esse indivíduo, ele tem as obsessões e ou compulsões que causam um prejuízo significativo na vida. E o que são as obsessões e as compulsões? Retomando novamente, as obsessões são ideias, pensamentos e imagens que a gente diz que elas são intrusivas. O indivíduo não quer pensar aquilo que ele está pensando e de repente vem um pensamento tipo, você terá que rezar 500 vezes senão seu pai vai morrer. Você terá que rezar 500 vezes senão seu pai vai morrer. E ele não quer pensar aquilo, mas ele pensa aquilo. E ele passa a ter uma compulsão. E o que é a compulsão? A compulsão é comportamentos ou atos mentais que o indivíduo faz a fim de reduzir a angústia e a ansiedade que tem aqueles pensamentos obsessivos que são intrusivos, que o indivíduo não quer pensar sobre, mas ele pensa. E a partir daí o paciente passa a ter compulsões. E o que difere entre o adulto e a criança? Quando a gente fala sobre as crianças, muitas vezes elas não têm um discernimento de ter esses pensamentos obsessivos, elas nem entendem por que elas têm aqueles pensamentos, elas apenas têm sofrimento. E muitas vezes as crianças não têm obsessões, elas têm muitas vezes compulsões, muitas vezes até compulsões como atos mentais. Preciso rezar 200 vezes para que não aconteça nada com meu pai. Eu não posso pisar nessa linha, então, além de não pisar na linha, eu vou ter que contar até 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e pular a linha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e pular a linha. Então, as crianças, eles têm mais compulsões do que obsessões. Então, quando eu falo sobre esse diagnóstico, a gente tem que ter uma noção, quanto mais precoce acontecer o transtorno obsessivo compulsivo, maior chance desse indivíduo ter comorbidades. Acredita-se que 60 a 90% dos indivíduos que têm transtorno obsessivo compulsivo tenham alguma comorbidade de transtornos psiquiátricos. Dentre eles, os mais frequentes são tique, tá? É muito comum você ver uma criança que tenha tique e que tenha o transtorno obsessivo compulsivo. É muito comum você ver um adulto ou uma criança que tenha transtorno obsessivo compulsivo e depressão. É muito comum você ver um indivíduo que tenha transtorno obsessivo compulsivo e tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é muito comum a comorbidade, tá? É uma das coisas mais comuns que a gente tem. Então agora a gente falando sobre o tratamento. Como é que é feito o tratamento? Então esses tratamentos geralmente são feitos com adjuvante, ou seja, nós temos a terapia farmacológica e a psicoterapia. Então é muito importante. Nos adultos é muito importante a gente já começar com os dois, tá? Então quando a gente detecta que o indivíduo tem toque, a gente já começa com a terapia farmacológica e com a terapia psicológica associada. Quando a gente fala da infância e adolescência, a gente tende a dar uma preferência para iniciar com terapia e posteriormente a gente fazer a terapia farmacológica, tá? Iniciar o tratamento farmacológico posteriormente. E o que muda, tá? De uma coisa para outra, assim, as terapias, tem várias terapias que surgem resultados. A mais estudada delas é a TCC, tá? Então, como é que é feito o TCC? Eles colocam o indivíduo para ser exposto
aquela compulsão que ele teria, ou aquele evento para ter uma obsessão ou compulsão, e ele não deixa esse indivíduo fazer as compulsões que ele teria. Então, faz o indivíduo ter o sintoma obsessivo, por exemplo, eu deixei a porta aberta, e tira o indivíduo ali, será que eu fechei a porta aberta? Será que eu não fechei a porta? Será que eu não fechei? Deixei a porta aberta? Não deixei? E aí, a terapia faz com que esse indivíduo não volte, faz com que ele consiga fazer uma elaboração mental em que ele não tem que voltar a ver, se verificar se fechou ou não a porta, tá? Ela é uma das mais estudadas, mas nós temos diversas outras terapias. Nós temos o MDR, nós temos a psicanálise, nós temos diversas terapias que são de fundamental importância para o tratamento desse indivíduo, que tem muito efeito também, tá bom? Sobre a terapia medicamentosa, eu já respondo sua pergunta, viu, Patrícia? A terapia medicamentosa, quais são os medicamentos que a gente usa para esse paciente? Então, aprovados pelo FDA, nós temos a clomipramina, tá? Nós temos também a fluvoxamina, nós temos a fluoxetina e nós temos, por fim, a sertralina. São essas medicações aprovadas pelo FDA para fazer uso na infância e adolescência, principalmente quando a gente está falando de toque, tá? Lembrando que quando a gente fala do toque, quando a gente fala de inibidores seletivos, a gente tem essa preferência porque os tricíclicos, além de aumentar o risco desses pacientes, eles não são tão bem absorvidos pelas crianças. É engraçado isso, mas os tricíclicos, eles têm uma absorção mais difícil. A criança não responde tanto com o tricíclico. Quais são os tricíclicos? A amitriptilina, a clomipramina tem uma resposta boa, mas é um tricíclico que tem exceção, que ele consegue responder, mas alguns outros tricíclicos não conseguem responder de uma maneira tão eficaz como respondem os adultos. Muitas vezes os adultos respondem a medicação muito mais fácil e muito mais precocemente que as crianças. Eles metabolizam muito rápido, mas eles têm mais efeito colateral, tá? Então, por isso que é necessário, às vezes, usar doses altas das medicações para fazer com que essa criança tenha uma resposta. Então, agora eu vou responder as perguntas. Meu filho lava as mãos toda vez que ele pega em alguma parte do corpo que ele acha que é suja. Pés, pênis, bumbum. Ele tem TEA, 7 anos. Seria toque, doutora? Então, tá? Isso pode ser um comportamento aprendido, que toda vez que pegam alguma coisa suja tem que lavar as mãos. Ou pode ser o toque, mas o toque tem que ver se ele fica muito angustiado. Mas se ele fica angustiado, se ele fica muito angustiado porque ele não faz tal ritual, não referindo a ele não ter uma flexibilidade. Na verdade, o importante seria essa criança passar por uma avaliação, conseguir ter um discernimento se essa criança fica angustiada porque foi um comportamento aprendido, ou se essa criança tem uma ansiedade a mais e tem outros rituais. Para a gente falar que a criança tem toque, ela não tem só um comportamento ou uma compulsão significativa, assim, geralmente são várias. Ele tem um prejuízo laboral, não consegue sair de casa, tem um prejuízo cognitivo também, tá? Mas o melhor era levar para uma avaliação clínica, até para avaliar outros quesitos, tá bom? Eu vou deixar no direct para vocês sobre assuntos para falar a próxima semana, tá? Então eu pensei em 3 assuntos bem diferenciados. A eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, tá? Que muitas pessoas estão aqui em Cuiabá, estão divulgando bastante. E muitas vezes a criança ou adolescente nem tem critério de ir para uma eletroconvulsoterapia ou eletrochoque. E o que isso significa, sabe? E quando que a pessoa tem critério para fazer o eletrochoque? Acho muito importante a gente falar sobre isso, que vai ser uma sugestão do tema. Outro tema vai ser transtornos de acumulação. Aqueles indivíduos que vão acumulando várias coisas em casa e não conseguem se desfazer disso, tá? Que eu acho um tema super legal. E por fim, que eu também acho um tema super legal, é o tique, tá? Então, quando a gente até fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo, é muito frequente, quando a gente fala da infância e adolescência, esses indivíduos também terem tique. Inclusive, tem um sintoma obsessivo compulsivo, um transtorno obsessivo compulsivo que a gente fala síndrome
tique-like. O que isso significa? É como se a criança tivesse um tique, na verdade aquilo é uma obsessão. Por exemplo, fica assim, fica fazendo um pigarro e na verdade ela precisa fazer aquele pigarro porque ela acha que alguma coisa vai acontecer com ela em alguns momentos de angústia e não é um tique, tá? Então a gente precisa saber quando é uma compulsão ou quando é um tique. Achei bem legal essa pergunta que você fez, Patrícia. Então vai ser sobre esses 3 temas que eu vou levantar no direct, o que vocês mais gostarem, a gente vai falar sobre eles, tá bom? Então tá, até a próxima, espero que vocês tenham gostado.